individual. Por quê? O Michel não gosta daquilo que eu como. E de repentemente, o que ele gosta de comer, eu gosto. Então existem vários fatores nas escolhas, né? Existe uma cor que a pessoa não gosta e que a outra gosta. Então vai existir contrastes. Então eu louvo a Deus por esta palavra. Número 3, também, ninguém dá conta de decisões erradas de outrem. Porque se Raquel tomou uma decisão errada, porque eu tomei, eu não vou dar conta da decisão que ela tomou errada. Eu vou negar que ela tomou a decisão juntamente comigo, porque eu posso tomar essa decisão e no meu erro eu me dar bem, porque me colocar como filho de Belial, e ela, por ser serva santa de Deus, não se dá bem, porque Deus não se associa à mentira, a luz não se associa às trevas. Então, número 3 significa o seguinte: ninguém dá conta de decisões erradas de outrem. Eu jamais serei testemunha pela decisão da minha esposa, pela decisão da irmã Fabrícia, pela decisão da igreja. Não. Se você me acompanhou e se deu mal, eu não tenho culpa. É o que acontece com as pessoas. Eu não te chamei, eu não te convidei. Aí você fala: como é que pode? Você não me chamou, você não me convidou. Que é isso? Você? Não tenho nada a ver com a sua vida. É desse jeito que acontece. Então, número 4 diz também que um chefe de uma família é um líder. E um chefe de uma família sendo um líder, é como eu acabara de falar ainda agora, ele é tido como sacerdote, como profeta e como pastor. Então ele sabe muito bem do que ele está fazendo. E se a família é num todo resumida naquele chefe de família, se ele tomou aquela decisão, toda a família, se tiver de se dar mal, se dará mal. Se tiver de se dará bem, vai se dar bem. Então, um chefe de família, quando chega a tomar uma decisão, ele conversou com toda a sua família, esposa e filhos e filhas, e chegaram a um denominador comum, e a decisão que ele vai tomar vai ser uma decisão certeira, uma decisão que vai proporcionar frutos, e frutos abençoados, frutos viçosos. Aleluia! Número 5, não é a família que decide, lógico, não é a família que decide, mas sim aquele que faz parte, aquele que é o líder, aquele que é o sacerdote, aquele que é o profeta, aquele que é o pastor, aquele que é o líder. É ele que decide, quando todos, mediante o que é colocado diante da mesa para ser decidido, dão a sua palavra. E o voto Minerva, que é o voto que conclui o fechamento da decisão, vem da parte daquele que é o líder, daquele que é o pai, daquele que é tido por Deus, profeta, sacerdote e pastor daquela casa. Louvado seja o nome do Senhor. E número 6, uma decisão sábia, ela traz um céu aberto. Quando nós tomamos uma decisão sábia debaixo dos céus, os céus se abrem para nós. A gente pode andar dentro da Bíblia e ver várias decisões que foram tomadas por líderes, principalmente, e cada líder que tomaram as suas decisões, os céus se abriram sobre ele. A gente vê decisões tomadas da pessoa de Abraão, nosso pai na fé. O que repercutiu que até hoje, quando a pessoa aceita Jesus Cristo como seu Salvador, essa pessoa passa a ser filha de Abraão. A fé que era dormente, adormecida ou morta na vida daquele, ela é vivificada, despertada, acordada, e mais um filho de Abraão se manifesta no globo terrestre. Aleluia! Então, quando nós tomamos decisões debaixo dos céus, que são decisões certas, os céus estão abertos constantemente, continuamente, sobre as nossas vidas. No momento que Abraão tomou aquela decisão de levar o seu filho e de entregar para Deus como oferta, o céu se abriu para ele. No momento que Abraão saiu do meio da sua parentela e foi para uma terra que o Senhor mostraria para ele, o céu se abriu em cima de sua cabeça. Então as nossas decisões, que são decisões
louvados a Deus, adquire para nós, garante para nós um céu aberto para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E número 7, uma decisão errada, evidentemente ela trará um céu fechado, né? Quantos que tomaram decisões erradas e os céus se fecharam sobre esses, né? A gente pode ver o tesoureiro de Jesus Cristo, que era para estar hoje no nosso meio como um grande homem, mas hoje ele está no nosso meio como um ladrão, como uma pessoa errônea, como uma pessoa traidora, né? Porque os céus se fecharam sobre a cabeça dele, sobre a vida dele, devido à decisão errada que ele tomou. Então, o Josué, ele deixa bem claro, aleluia, mediante a palavra, ele deixa bem claro, e ele fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Número 8, já terminando, diz que determinação é o que Deus espera de nós, porque se nós determinarmos uma decisão, se nós determinarmos uma decisão para o mal, aleluia, nós vamos colher frutos maus. Se nós determinarmos uma decisão para o lado do bem, nós vamos colher frutos bons. Então Deus espera de cada um de nós uma determinação. Qual é a determinação que nós devemos tomar hoje? A mesma que Josué tomou: eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. E fazer com que os tranca-ruas, fazer com que os Zé Pilintras, fazer com que os Exus, que as entidades que campeiam em torno de nós, tentando furar o bronqueio dos anjos e entrar na nossa vida, venham ser colocados bem longe de nós, afastados de nós, repreendidos das nossas vidas, e venhamos viver a presença dos anjos 24 horas ao redor de cada um de nós, porque a Bíblia mesmo diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, determinação é o que Deus espera de nós, para decisões que venham ser decisões que louvem e engrandeçam o seu nome. E número 9, fechando essa palavra, diz o seguinte: abandonando os ídolos resulta de a proximidade de Deus. Quando eles abandonaram os ídolos, quando eles deixaram aquelas decisões fracas, impensáveis, de derrotas, quando eles voltaram-se para Josué e em rápidas raciocínio, eles lembraram do que Deus pôde fazer para os seus pais, tirou seus pais das garras dos deuses amorreus, dos deuses dos pais de Abraão. Quando eles pensaram, raciocinaram rápido, eles tomaram a decisão juntamente com Josué para servir o Deus de Josué, eles e suas famílias. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o que fez com que Josué continuasse a marcha, e cada marcha, e cada cidade, e cada reino, Josué viesse ser vencedor juntamente com este povo. Porque se nós estamos misturados com um povo, um serve, uma entidade tal, 3 entidades tal, um povo dividido, um povo que vem como dar um rolê dentro da igreja, a igreja do Senhor ela não vai adiante, o povo de Deus não cresce. Então quando há uma peneiragem da parte de Deus, pelo poder da palavra, as coisas começam a acontecer, ou seja, a obra de Deus começa a crescer, começa a desenvolver. Por isso que Josué chamou a atenção a este povo, para que este povo viesse tomar uma decisão debaixo dos céus. Porque se naquele momento eles falassem: eu vou servir o Deus do amorreu, Josué dava a carta de liberdade para eles, aleluia. Se outros viessem falar: eu vou servir o Deus dos meus pais, da além do rio, Josué tinha dado a liberdade para que eles fossem servir a este Deus.
E aqueles que ficassem com Josué, esses dariam continuidade à marcha triunfante. Porque, segundo Moisés, passa para a pessoa de Josué, e assim sucessivamente. Cada um é sucessor daquele que o Senhor toma e leva para estar consigo. Eles iam tomando posses de terra, tomando posses de reino, e sobrevivendo, e tendo conquistas e mais conquistas. Se hoje nós queremos, nesse percurso, continuarmos a marcha que teve a pessoas, os nossos antepassados, e que podemos dizer nesta noite que terminou em Josué, nós temos que ter uma escolha, e dentro dessa escolha tem que ser bem pensada, em que advém uma decisão, e essa decisão tem que ser uma decisão que seja louvável e engrandecida ao nosso Deus, porque se essa decisão for servir o Senhor, aleluia, nós vamos ser exaltados, nós vamos ser abençoados, nós vamos ter o melhor desta terra, porque é profético isso. Isaías fala que quando nós servimos ao Senhor, aleluia, a Deus, de corpo, alma e espírito, nós comemos o melhor desta terra, nós vivemos o melhor desta terra, é lógico. Então que Deus nesta noite aplique esta palavra no nosso coração. Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele dispensou todos os demônios, todas as imagens de escultura, todos os costumes, todos os legados, tudo aquilo que não fazia bem à alma dele. E aquele povo, por si, tomaram decisões, as mesmas decisões que Josué tomara. Uma decisão pensada, uma decisão administrada, uma decisão qualificada, uma decisão balanceada, uma decisão que foi louvável a Deus. Se as nossas decisões forem desse porte, nós viveremos o melhor da parte do nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ficar com esta palavra e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para todos sempre. Amém, queridos? Aleluia. Eu vou pedir os irmãos nesse momento para nós fazermos uma oração. Glória a Jesus. Palavra que o Senhor